Bom dia, gente. Nós estamos aqui no Conselho Tutelar de Marília e nós vamos esclarecer algumas dúvidas sobre o ECA com a conselheira Maria. Ela vai se apresentar. Meu nome é Maria Aparecida da Silva. Estou cumprindo um mandato de 3 anos, iniciado em 16 de junho de 2008 e que finaliza agora em junho de 2011. Bom, como que funciona o ECA nas escolas? Como que o Conselho Tutelar age por meio do ECA nas escolas? Quando o problema é com o aluno da rede pública ou da rede estadual de Marília, e esse aluno vem apresentando problemas de pautas, de evasão escolar, a própria escola emite para o conselho relatórios com dados e solicitando ajuda. A gente faz esse atendimento através de visita, através de notificação, chamando os pais, os responsáveis até o conselho e orientando. Caso continue dando problema escolar, a gente encaminha para o Poder Judiciário para outras providências. Nas casas do Conselho Tutelar age como? É só sobre denúncia? O Conselho Tutelar, ele se movimenta através de denúncia, né? A gente tem que ser provocado. Então, a gente recebe denúncia de situações de maus tratos, de abandono, de negligência, e a gente vai até o local para se inteirar do assunto e tomar as providências. Depois que vocês tomam essa iniciativa, as crianças que estão sofrendo maus tratos, no caso, se for uma família, elas são retiradas e mandadas para os abrigos, isso é trabalho do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar faz isso. Com certeza. Se a criança sofre agressão, violência física e essa agressão vem dos pais e não tem na família ninguém, nem um avô, nem uma avó assim, que possa se responsabilizar, e a gente não tendo outro caminho, a gente tem que tirar a criança do lado do agressor. Então a gente coloca no abrigo, informa o promotor que vai e também abre um processo para investigação. Crianças de qualquer idade não tiram da família? Vítimas de abuso, de violência sexual, de maus tratos, só é tirado da família quando a própria família são os causadores de agressão dessas violências, né? O conselho não é um bicho papão, a gente tem que promover a família. Então, a gente, assim, só se não tiver jeito mesmo. Se a própria família for os agressores, aí a gente tem que proteger a criança e o adolescente. Aí a gente retira. Mas não é por causa de uma correção, ou de um pai ou de uma mãe, que já se caracteriza a perda do pátrio poder. Não é isso, não. O Conselho Tutelar, o único regimento que vocês só se baseiam pelas leis do ECA. Vocês não têm, assim, vocês atuam de acordo com o ECA para tomar as providências. Não tem nenhum outro estatuto, nem nenhuma outra coisa. O Conselho Tutelar é embasado no ECA mesmo. Foi o ECA que o criou e é o ECA que o mantém. Então todo mundo que trabalha aqui, tem que saber o livro do ECA inteiro. A gente procura, assim, saber inteiro, saber as necessidades, estar sempre com ele na mão, consultando, né? Às vezes vem uns casos novos aí que a gente não está acostumado no dia a dia a lidar, então a gente tem que estar sempre consultando o ECA. Então ele tem que ser nosso livrinho de cabeceira. O Estatuto foi criado em 1990. E naquela época, certos tipos de, que nem no caso da internet, naquela época, hoje em dia, as crianças têm mais acesso à internet. Quando elas cometem algum tipo de crime pela internet, vocês atuam ou é só quando em caso de agressão mesmo? Quando a criança comete algum crime ou quando um adulto comete algum crime pela internet? Então,
a gente atua sempre que é convocado, né? Notificado, acionado pela sociedade. Se a sociedade fizer qualquer denúncia de que lan house, de que algum programa está sendo negligente com os cuidados da criança e do adolescente, é nosso dever fiscalizarem e tomar as providências. Então a gente atua também. Hoje em dia, uma coisa que está acontecendo muito nas escolas é o bullying. O ECA, na época, não tinha. Vocês atuam sobre isso também? Atua também. Providencia, né, a gente chama as partes envolvidas e as partes que sofrem a agressão do bullying e as partes que são os causadores desse bullying e orientam. O nosso primeiro passo é dar essa orientação. Falar, né, o que é certo, o que não é certo, que isso sim. E a gente também orienta a família sempre que foge do alcance a estar registrando boletins de ocorrência, porque no ECA não fala do bullying, mas fala em deixar a criança e o adolescente em situação vexatória, né? Que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa, são muitas palavras. Hoje em dia quase ninguém conhece as leis que estão no ECA, né? Quase ninguém conhece o ECA em si. A senhora teria alguma sugestão assim, para mudar isso, para chegar ao conhecimento das pessoas? A gente está lançando, já foi até confeccionado uma cartilha para distribuir nas escolas, nas instituições, onde tem, né? Porque a sociedade tem que saber mesmo. E uma outra forma de propagar, né, as leis do ECA seria assim, trabalho de escola mesmo. Vocês poderiam sugerir no muro da escola. Toda escola tem um belo do muro, né, que às vezes está pichado lá, com coisas que não tem nada a ver. Coloca as leis lá. E assim a sociedade vai tendo acesso a essas informações. Muito obrigada. Estamos aqui na Associação Filantrópica de Marília com a assistente social Juliana. Viemos fazer algumas perguntas. Quantas crianças vocês acolhem aqui? E por que só meninos? Bom, no momento, a Associação Filantrópica ela tem 11 crianças e adolescentes e desde a fundação da entidade, somente meninos. Vocês seguem o ECA como regimento da associação? Não, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele estabelece as leis, os parâmetros onde as entidades que atendem crianças e adolescentes têm que estar seguindo. Mas o regimento, existe um regimento interno da entidade, é diferente. Pode manter. Há quantos anos a associação existe? A Filantrópica ela vai fazer 69 anos, dia 31 de outubro. Ela foi fundada em 1942 e desde então ela atende meninos em situação de risco. Oi, gente, agora eu vou fazer as perguntas. Vocês recebem algum treinamento específico sobre as leis do ECA? Tipo, vocês vão em o governo faz, a prefeitura faz algum treinamento para vocês, assim, sobre o estatuto da criança e do adolescente? Não específico sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. O Estatuto é uma lei que ela é disponível para qualquer pessoa poder estar se inteirando, estar entendendo sobre essa lei. O que ocorre, não que seja também pela prefeitura, às vezes em parceria com a prefeitura, às vezes em parceria com a Procuradoria do Estado, independente do local, a gente está fazendo palestras, curso, algo específico na área da criança e adolescente, que aí a gente participa, né? E como também a gente tem uma capacitação, um curso que é feito também interno dentro da entidade. Você trabalha há quantos anos nessa associação? Há 8 anos. Quando os meninos assim, entram em conflito,
a prostituição tem um regimento próprio, né? Isso, interno. Interno. Mas quando eles entram em conflito, vocês se baseiam assim, para alguma punição, vocês se baseiam alguma lei do ECA? Assim, quando eles entram em conflito, qual que é a solução para esse problema? Bom, a lei, né, para algum tipo de conflito entre as crianças aqui, no caso de uma agressão, aí cabe ao juiz estar colocando. Né? O nosso papel aqui, a partir do momento que vem uma criança ou um adolescente aqui para a filantrópica, o nosso papel é transformar essa criança ou esse adolescente num cidadão. Então é proporcionar moradia, vestuário, alimentação, questão de saúde, medicação quando necessário, parte de educação. A maioria dos meninos, eles têm uma defasagem escolar de aprendizagem muito grande. Então a gente tem uma professora que é cedida pela prefeitura para desenvolver esse apoio escolar. Então o nosso papel é esse. Você passar valores para esses meninos não tão banais como eles têm. Né? Porque, infelizmente, eles vêm de origem que é normal, eles veem uma briga dentro de casa com faca, o pai andar armado, tem uma questão muito grande de álcool, de droga dentro da família deles. Então, são esses valores que a gente tenta passar para os meninos. A briga acontece? Acontece como qualquer outra casa, gente. A única diferença é que aqui são meninos que vêm de várias famílias. Né? Nós temos casos de irmãos aqui que também brigam entre si e como com outros meninos também. E aí o que a gente tenta, o que a gente coloca para eles? Né? A gente trabalha a questão do respeito, depende muito da situação, da gravidade do caso, porque briguinha comum ele vai ter no dia a dia. Mas dependendo da situação, algumas providências são tomadas sim, as providências cabíveis. Dependendo da situação, a gente tem que registrar um boletim de ocorrência, ou um termo circunstanciado, tem que fazer exame de corpo de delito e registrar para o juiz da vara da infância e juventude. Não o estatuto que ele vai reger tudo que acontece aqui dentro. Não, a gente segue a lei, mas o que acontece com as crianças é a mesma coisa que um pai ou uma mãe faz em casa. Né? Questão de educação, para você ter os seus direitos, você tem os seus deveres, então é mais nesse parâmetro que a gente trabalha com eles. Desde que idade que as crianças vêm para cá? Nós atendemos de 2 a 18 anos incompletos. Nós não atendemos bebês, a gente não tem estrutura para isso, então por isso que a gente começa a atender a partir de 2 anos. Todos os meninos que vêm para cá com desestrutura familiar, pais que acabam sendo presos, abandono, maus tratos, violência doméstica de um modo geral, e somente meninos, e todos os meninos que vêm para cá, eles vêm por ordem judicial. Obrigada. Nada, gente. Bom dia, estamos aqui na EMEI Sítio do Pica-Pau Amarelo com a diretora Estel. Bom dia, diretora. Você poderia nos informar como são as regras aqui? Aqui nós temos o estatuto, que os pais são informados pela reunião de pais e eles respeitam as ordens da escola, as regras, as orientações da escola. No caso de alguma briga de aluno, como que a senhora agiria? Olha, aqui na pré-escola a gente não tem problema de agressão de aluno ou de briga de aluno, né? Porque eles são crianças pequenas, então a gente não tem problemas graves de alunos e comportamento. Mas quando acontece, por exemplo, de algum aluno, como é o caso com nossa escola da divisa com o Mônaco, invadir a nossa escola, a gente sempre liga para os pais primeiro, que são os mais interessados e que são as pessoas que têm que educar os filhos, antes de acionar a polícia, antes de acionar qualquer outro órgão, mesmo porque a criança não pode ir presa abaixo de 12 anos, nem na viatura ela não pode andar. Obrigada.